Olá, irmãos, tudo bom? Bom, recebi aí essa responsabilidade, ou melhor, temos essa responsabilidade para estar sempre meditando com os irmãos aí na Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer uma reflexão no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Farei a leitura. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos dos desertos, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Muito bem, uma palavra muito apropriada, né, para os dias e para os tempos que nós estamos vivendo. Jeremias estava aí na sua incansável missão de estar transmitindo a palavra de Deus para aquele povo de coração duro, um povo rebelde. E sempre Deus estava trazendo aí os seus julgamentos, né, para aquela nação. Não é muito diferente nos nossos dias hoje. Então, irmãos, é um prazer para nós estarmos aqui. Eu desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e que neste momento aí de mobilização, quando estamos aqui mobilizados para ouvirmos o conselho de Deus, nós realmente possamos colocar as nossas vidas sobre o altar e estarmos, né, à disposição de Deus para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E em meio a tantas incertezas, em tantas dúvidas, em meio ao medo que certamente nos domina em relação àquilo que está por vir, nós queremos ser encorajados pela palavra de Deus para não ficarmos mais enfraquecidos do que realmente já estamos. Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, ele diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, certamente a nossa força será muito pequena. Então nós precisamos parar de olhar para nós mesmos. Nós precisamos voltar o nosso olhar para Deus. Talvez esse tenha sido o nosso maior e grande problema. Olhamos muito para nós mesmos, olhamos muito para o homem, olhamos muito para aquilo que o homem é capaz de fazer, o que pensamos que ele é capaz de fazer, quando na verdade nós deveríamos estar olhando mais para Deus. Irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver fraquezas, nós conseguimos ver impotência, desobediência, nós conseguimos ver incredulidade, desconfianças, medo e por aí vai. Infelizmente é isso que nós conseguimos enxergar em nós mesmos. Mas quando nós olhamos para Deus, a nossa visão muda, porque quando nós olhamos para Deus, nós podemos ver uma fortaleza, nós podemos ver um Deus que é soberano e que tem o controle de todas as coisas. Então, pensando nisso, né, podemos nos lembrar da palavra de Tiago, quando ele nos aconselha a pensar nas coisas que são lá de cima. Tirar um pouco o nosso olhar, tirar um pouco a nossa visão do homem, do sistema, do mundo, e passarmos a pensar mais nas coisas lá de cima, porque aquelas coisas lá de cima, diz a Bíblia, que essas realmente são boas. E essa orientação de Tiago, certamente ela é muito interessante, né? Porque nós precisamos viver mais de Deus,
né? Nós precisamos mais de Deus nas nossas vidas do que de nós mesmos. Mas como podemos, irmãos, passar por esta mudança, passar por essa transformação? Porque é fato que muitas vezes a nossa confiança ela está aqui nas coisas que fazem parte desse plano, deste mundo. Como passarmos por essa transformação? Na verdade, nós deveríamos ter passado, e creio que passamos, porém, com o passar do tempo, nossos poços foram sendo entulhados. Na verdade, Paulo fala, né, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, essa é a transformação da qual precisávamos. Mas, como eu disse, com o passar dos tempos, muitos de nós, crentes mais velhos, tivemos a oportunidade de ver aí o inimigo entulhando os nossos poços e ficando pouco espaço, né? E certamente hoje nós necessitamos novamente de uma transformação, de uma mudança. Precisamos tirar o lixo que está no nosso poço, precisamos desentulhar os nossos poços e novamente beber água fresca, aquela água que o nosso Deus preparou para cada um de nós. Então, irmãos, quantas vezes, né, nós estamos deixando algo que não é verdadeiro nos controlar? Quantas vezes nós estamos aí vivendo como mundanos, como incrédulos? A exemplo, nós gostaríamos de lembrar que muitos crentes hoje amam muito mais o seu celular, as mídias sociais, do que propriamente a Bíblia e os seus conselhos, né? Vamos pegar aqui crentes mais velhos, mais experimentados. Provavelmente esses crentes hoje, quando em relação ao passado, passam muito mais tempo hoje com o celular na mão do que com a Bíblia. No passado, os crentes mais experimentados, eles passavam muito tempo com as suas Bíblias nas mãos. Não vou nem falar dos crentes mais novos, né? Porque esses já se converteram com o celular na mão e parece que não tem muito hábito de ter uma Bíblia, de ler uma Bíblia, de manusear uma Bíblia, a não ser nos congressos para os debates. Mas, na verdade, nós precisamos estar mais familiarizados com a nossa Bíblia do que com o nosso celular, com os conselhos da palavra, do que com as frasezinhas de efeito que vemos aí toda vez no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Então, nós precisamos parar, irmãos, de acreditar tanto nos médicos, acreditar tanto nos cientistas, acreditar tanto nas autoridades. Ou seja, para muitos o que eles falam é lei, para muitos o que eles falam é de fato a verdade. O que realmente nós precisamos fazer é acreditar no que Deus fala, do que Deus fala na sua palavra. E certamente o diagnóstico de médico, de cientista, de grandes homens, diante da palavra, são nulos, porque a palavra de Deus é a verdade. Como viver uma vida sustentável, né, com coisas tão fracas? Se os irmãos voltarem aí agora a sua atenção para a mídia, vão ver tantas informações desencontradas. Os homens estão perdidos. Cada um fala uma coisa, cada um tem um conselho, cada um tem uma ideia e estão se perdendo cada vez mais. O que nós precisamos é do conselho de Deus, da orientação que Deus tem para nós. Não é possível ter essa vida sustentável, digo no sentido de viver uma vida próspera, como citado no versículo 8, de ser como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto, né? Que se conserva, ou que se sobrevive ou se mantém mesmo nos períodos mais difíceis. Não dá para ter uma vida sustentável se nós estivermos confiando no homem. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que depende da força e da capacidade do homem. Nós precisamos realmente confiar no Senhor. Quando Paulo ele teve aquele encontro com Jesus, em Atos capítulo 9, a Bíblia fala que ele considerou, ele reputou tudo como perca por causa da sublimidade que ele encontrou em Jesus. Ele disse que tudo era como esterco diante da sublimidade de Jesus. Então, amados irmãos, a nossa riqueza em Cristo, como Paulo também diz aos Efésios, ela é realmente incomparavelmente melhor do que o que o mundo pode
nos oferecer. Então nós precisamos estar sempre nos lembrando que o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tudo que acontece, irmãos, acontece por decreto de Deus. Certamente, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus decretos e vivemos regidos por esses decretos, queira os irmãos ou não. Não tem como discutir decretos de Deus, né? E o que nós precisamos fazer é deixar a palavra de Deus dirigir as nossas vidas. Se Deus falou, será exatamente como Ele falou. A palavra de Deus não volta atrás, né? Como Isaías diz, que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela sempre produz o efeito desejado no coração de Deus. Então, se Deus falou, realmente vai ser como Ele falou. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ficar espantados, porque Deus diz, eu sou o Senhor, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Irmãos, quando Israel saiu lá do Egito, nós percebemos que dentre eles, aqueles que não queriam seguir a liderança de Moisés, se levantaram muitos, se dizendo ser sábios, que aqueles que queriam tumultuar, o Egito era melhor, nos trouxeram para nos fazer morrer aqui nesse deserto. Sempre aquelas pessoas que não têm fé, sempre aquelas pessoas que não confiam na providência de Deus, querendo tumultuar mais. Mas o que vimos? Vimos um Deus soberano, maravilhoso, controlando, dirigindo aquele povo, 40 anos no deserto, sandálias não envelheceram, roupas não envelheceram, todo dia, com exceção do sábado, pois da sexta caía a porção dobrada, o maná alimentou aquele povo, a água saía da rocha, enfim, Deus sustentou aquele povo 40 anos no deserto. Certamente naquela época havia muitos críticos, muitos que estavam ali detonando aquele estilo de vida, mas eles estavam fazendo, lembrem-se, por mais que isso fosse contrário à opinião, mais que isso fosse na contramão daquele mundo antigo, eles estavam fazendo aquilo que Deus havia dito para eles fazerem, né? Abraão ele foi chamado para viver pela fé, ou seja, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele saiu e realmente obedeceu ao Senhor. Abraão precisava, pela fé, crer que Deus os levaria com mão forte para um lugar que ele não sabia. E nós precisamos, pela fé, crer que Deus vai fazer conosco como Ele nos falou na sua palavra. Ou seja, como diz Hebreus 11:6, sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, nós precisamos deixar a verdade de Deus, da sua palavra, dirigir as nossas vidas. João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos estão presos em mentiras, não conseguem viver porque estão presos em mentiras. Mas a palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João também ele fala que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém pode ir a Deus ou ao Pai se não for através dele. Então, o crente em Jesus Cristo, irmãos, ele não precisa ter medo. O crente em Jesus, ele não precisa ter dúvida. Ele não precisa ter incerteza. O que ele precisa ter é fé. Ele precisa confiar no Senhor. Então, o Salmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Realmente compensa confiar e esperar no Senhor. Irmãos, uma coisa interessante, quando Deus mandou Abraão oferecer Isaque, certamente isso não era uma coisa racional. Como? Matar o próprio filho, ou o único filho, aquele que era o herdeiro, aquele que poderia lhe dar a outros para se cumprir o que a palavra diz, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso não parecia racional. Mas
Abraão fez porque o Senhor mandou ele fazer. Quando Deus mandou Josué liderar o povo ali na destruição de Jericó, a maneira como Deus está conduzindo o povo, rodeando aquela cidade, parecia uma coisa ilógica. Como que aquilo poderia derrubar as muralhas de Jericó? Mas Josué fez porque o Senhor mandou. Ou seja, não era racional, não era lógico, mas eles fizeram porque realmente o Senhor mandou eles fazerem. Então, irmãos, a humanidade, ela só existe por causa do poder de Deus. A humanidade, ela só permanece por causa do poder de Deus. Ela só não é destruída por causa das misericórdias de Deus. Ela só será salva por causa do amor de Deus. E ela só será condenada por causa da justiça de Deus. Percebam que não é por causa daquilo que o homem faz, mas é por causa daquilo que Deus faz. Ou seja, o homem não é nada, os governos não são nada. Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é Deus. Então eu espero que Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos, que esta palavra traga libertação, que essa palavra traga para nós aí fortaleza, que nós possamos deixar de confiar no homem, nós possamos confiar mais em Deus. Não deixe que tanto lixo que a televisão está trazendo, que o celular está trazendo, de tantas mentiras, tantas coisas falsas, venham aí perturbar a sua mente, tirar a sua paz. Jesus disse, né? Eu vos dou a minha paz, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Então, irmãos, fique em paz, confie no Senhor. Aquilo que Ele decretou vai acontecer. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Nós estamos aí tranquilos. Nós temos uma esperança, né? O próprio Jeremias diz, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Vamos confiar no Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo vai ficar bem, porque em breve Jesus volta e nós vamos morar com Ele por toda a eternidade. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.